Olá, seja muito bem-vindo ao Semana Legislativa. Aqui você fica por dentro de tudo que marcou a semana na Câmara e em São José dos Campos. E vamos aos destaques desta edição. Diabetes atinge mais de 16 milhões de brasileiros e muitas vezes a doença é causada por maus hábitos alimentares. Saiba a importância da prevenção e do diagnóstico precoce. Falando em mudança de hábitos, campanha Janeiro Dourado foca no fim do sedentarismo, mas com acompanhamento de um profissional, atividade sem controle pode causar problemas. São José vai ganhar uma nova feira noturna. São mais de 40 opções de feiras espalhadas pela cidade. Época de férias revela um alerta. O número de acidentes domésticos com crianças aumenta. Saiba como se prevenir. Primeira sessão do ano será na próxima semana e com a volta das atividades. Fizemos um balanço dos projetos e ações da Câmara no ano passado. E sabia que é possível ficar na moda gastando pouco? A alternativa está nos brechós, que tem peças que são tendência nesse verão. Seja muito bem-vindo, o Semana Legislativa está no ar. E a gente abre o Semana no tema da saúde com um alerta, viu? O Brasil é o 5º país com mais casos de diabetes no mundo. São mais de 16 milhões de pessoas que sofrem com a doença. E o mais grave, a maior parte delas desenvolve os sintomas por maus hábitos alimentares e nem mesmo sabe que tem a doença. E o diagnóstico e o tratamento são fundamentais, já que em casos mais graves, o diabetes pode trazer sérios problemas para a saúde. Foi com 10 anos de idade que o Jorge descobriu que tinha diabetes. O diagnóstico veio depois que a mãe, Marinete, percebeu sintomas suspeitos e o levou ao médico. O filho tinha sede constante, começou a perder peso e também a sentir fraqueza e cansaço. Ele começou a beber muita água. E começou a aparecer formigas na pia do banheiro, no vaso. E ele emagreceu 10 quilos em um mês. E só dormia, passou as férias inteiras dormindo. O Jorge precisa medir a quantidade de açúcar no sangue sempre que se alimenta, um cuidado diário que já faz parte da sua rotina. Ele tem diabetes tipo 1, ou seja, o seu organismo não consegue produzir insulina, hormônio responsável por controlar a quantidade de glicose no sangue, que é a quantidade de açúcar. Basicamente, existem 2 tipos de diabetes que são os mais comuns, diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. A diferença do diabetes tipo 1 e tipo 2 é basicamente na questão da insulina. Então, o paciente com diabetes tipo 1 é o paciente que não produz insulina. Ele é o mais comum da infância e da adolescência, que é aquele diabetes que a gente descobre quando o paciente é mais novinho. E o diabetes tipo 2 é o diabetes que é mais comum na fase adulta, que geralmente o paciente acaba descobrindo depois dos 40, 50 anos, porém, hoje em dia tem aumentado o diagnóstico do diabetes tipo 2 e a idade de início tem cada vez mais precocemente no paciente, até adolescente tem acontecendo de descobrir diabetes tipo 2 nessa população. E o diabetes tipo 2 é o mais comum na população, afetando cerca de 90% dos diabéticos. Um dado expressivo, já que o tipo 2 está relacionado ao estilo de vida, resultado de fatores como alimentação não saudável, falta de atividade física e obesidade. Então, a gente sabe que com o dia a dia cada vez mais corrido, a população como um todo aumentou muito o consumo de alimentos que são chamados de ultraprocessados, que são os alimentos que eles têm um consumo mais rápido, uma produção mais prática, então para o paciente o acesso é muito fácil, porém são alimentos pouco nutritivos e cheio de caloria, cheio de açúcar, cheio de gordura e que a gente sabe que faz ganhar muito peso. Associado a isso, tem aumentado muito os índices de sedentarismo. E isso tudo é um conjunto de fatores que fazem ter uma predisposição maior ao desenvolvimento de diabetes na idade adulta e até na adolescência. Sem tratamento contínuo, o diabetes pode oferecer diversos riscos, como doenças cardiovasculares, cegueira, problemas nos rins, AVC, pés diabéticos e, em casos mais graves, pode até levar à morte. De acordo com a Federação Internacional de Diabetes, o Brasil é o 5º país com mais diabéticos no mundo. 16,8 milhões de adultos possuem a doença no país. E a estimativa é de que esse número aumente para 21,5 milhões em 2030, um sinal de alerta para especialistas.
Depois da pandemia, aumentou bastante também os índices de obesidade infantil e alteração da glicose, justamente na população infantil e adolescente, e que não é diabetes tipo 1, é o diabetes tipo 2. Isso é muito preocupante. Ter um estilo de vida saudável é fundamental para a prevenção do diabetes. E no caso do Jorge, que já nasceu com a falta de insulina, cuidar da saúde possibilita que ele tenha mais qualidade de vida. Eu deixei de comer doce, né? Que antes eu gostava muito de doce. Agora tenho que moderar mais. Geralmente o que eu tô comendo é coisa mais saudável mesmo, que tem pouco carboidrato. E nesse verão é muito importante levantar o tema sobre economia de energia, né? Não só como um cuidado consciente, mas também para diminuir o valor das contas nesse início de ano. E se o calorzão não ajuda a diminuir o uso do ar-condicionado ou do ventilador, tem algumas dicas e ações simples que podemos fazer em casa que, olha, fazem muita diferença. Olhando para as contas de energia dos meses passados, o Rodrigo só consegue pensar numa coisa: o valor está salgado. Eu acho que ainda está alto o valor, né? Poderia melhorar isso daí, né? A conta, ela nunca para de subir, né? Então tá difícil a gente que tem família manter, né, para estar pagando esse valor. É muito alto o valor. Para conseguir arcar com essa despesa mensal, ele e a família precisam tomar algumas medidas para equilibrar o orçamento da casa. A iluminação, né, da nossa casa, a gente só liga quando realmente escurece. Tomada, a gente não deixa nada na tomada, só liga na tomada, por exemplo, micro-ondas, quando vai ser usado, quando não está usando a gente deixa desligado. Eu tenho uma TV lá fora também, a gente mantém ela desligada da tomada, né? A gente toma todas essas precauções aí. Agora no verão, a conta de energia costuma subir para muita gente. É ventilador, ar-condicionado ligados, é uma tentativa de driblar todo esse calorão, não é mesmo? Infelizmente, a gente não consegue ter controle sobre as temperaturas, mas é possível sim controlar o orçamento e algumas atitudes simples fazem total diferença na conta do fim do mês. E o ar-condicionado costuma ser um dos vilões da conta de energia. A dica desse gestor operacional da EDP já começa na hora de escolher o aparelho, optar pelos mais econômicos. O selo Procel é o Programa Nacional de Conservação de Energia, né? Então os equipamentos têm uma etiqueta colada, normalmente é classificado com as letras, né? De letra A até a letra E. Então a letra A indica que aquele equipamento, aquele aparelho, ele tem o consumo de energia mais eficiente. Existem modelos de ar-condicionados hoje que de fato têm um consumo muito menor do que no passado. Então é importante ficar atento a essa classificação do Procel, como você bem colocou, para que a conta de energia ela tenha um valor aí mais econômico. E as dicas não param por aí. Vai lavar roupa? Então junte a maior quantidade de peças que conseguir para não precisar usar a máquina várias vezes por semana. E na hora de passar, a mesma coisa. O ferro é um equipamento tem um consumo bastante elevado, ele trabalha através de resistência, né? Então para ele ser aquecido, para que a roupa seja passada, leva um tempo. Então se a pessoa separar em vários momentos a passagem de roupa, ela vai precisar ligar o ferro várias vezes ao longo do mês, né? Só o fato dela ligar o ferro, o consumo é bem elevado. E além do que foi falado pelo Rafael, se liga nessas informações. Substitua as lâmpadas fluorescentes pelas de LED. Aproveite a iluminação natural e acenda as luzes quando o ambiente realmente estiver escuro. Uma dica é optar por cores claras nas paredes e tetos dos ambientes internos. Ao ligar o ar-condicionado, feche todas as portas, janelas e persianas. E se for sair do ambiente, desligue-o. Refrigeradores e freezers precisam ser protegidos dos raios solares e afastados do calor dos fogões. E em hipótese alguma, use a parte de trás da geladeira para secar roupas e tênis. Sempre que der uma pausa no trabalho, desligue o monitor do computador ou notebook, até porque ele é responsável por 70% do consumo de energia do equipamento. E se o seu aparelho doméstico tiver mais de 10 anos de uso, considere trocá-lo assim que possível. E lembra do Rodrigo? Ele e a esposa também conversam com os filhos sobre a necessidade de economizar, até porque para pagar as contas é necessário um mês inteiro de trabalho intenso. Por isso, todo mundo em casa tem que ajudar. O que mais a gente faz aqui, a gente conversa com eles, porque um tem 14 anos e o outro tem 12 anos. Então eles já entendem muito bem, né, da situação, né, como que é difícil a gente ter que trabalhar para poder manter o nosso dia a dia. Então a gente orienta bastante eles, principalmente no banho, né? Porque a criança entra no banho e não quer sair do banho. Então a gente orienta bastante eles. Aqui em casa geralmente é 7 a 8 minutos do banho,
Deu 7, 8 minutos do banho, a gente já tá batendo na porta. É desse jeito que a gente vai mantendo, entendeu? E agora um assunto delicado e sério, que são os acidentes domésticos. Nesse período de férias, as ocorrências com as crianças aumentam bastante e chamam um alerta para alguns cuidados que temos que ter em casa. Para ajudar pais e responsáveis a evitar esses acidentes com os filhos, nós conversamos com especialistas que deram algumas dicas de como se prevenir. O Miguel tem 3 anos, auge da fase de descobrir as coisas. Esse período é importante para o desenvolvimento, mas também é necessário muita atenção dos pais para evitar acidentes, principalmente agora, no período de férias. O pai, Tiago, reforça a atenção na cozinha. A gente toma muito cuidado, principalmente assim com cozinha, né? A gente vai fazer alguma coisa assim para o café, no caso para almoçar, e assim, ele é curioso. Hoje, principalmente o Miguel, assim, na idade que ele está ali, muito curioso. Todas as vezes ele quer pôr a mão, mais que a gente fala que machuca, por exemplo, o fogo queima, mas ele quer colocar a mão, então assim, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. A mãe ainda cita cuidado redobrado com portas e o portão. Deixar a chave de bobeira, nem pensar. Outro foco de atenção é o banheiro. E outro cuidado que a gente está tendo bastante com ele aqui em questão do portão. Chave não pode deixar, porque ele já aprendeu a abrir o portão. Então, assim, é um cuidado, é um dos maiores cuidados, que até além da cozinha, né? Eu não sei o que é pior, porque hoje em dia, né, tá tudo perigoso. E ele sair na rua sozinho, já pensou. E ele abre. Então, assim, deixou a chave no portão, a gente já tem que chamar, quem que deixou, não pode deixar, porque ele realmente abre. Então, assim, é outro cuidado que a gente tem muito com ele. E esse excesso de cuidado, ou melhor dizendo, cautela, não é à toa não. Quem tem criança em casa sabe muito bem disso. Até porque, de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, todos os anos ocorrem ao menos 200 mil acidentes domésticos envolvendo crianças. E nesse período de férias em que estamos vivendo, os acidentes costumam aumentar em 25%. Portanto, todo cuidado é pouco. O Cláudio, infelizmente, está acostumado com situações do tipo, por ser pediatra. Ele afirma que cada fase da vida oferece um risco em específico, mas que dos 2 aos 5 anos é a mais delicada, porque as crianças já conseguem se movimentar e não têm muita noção dos riscos. Crianças muito pequenininhas, até 4, 6 meses de idade, tem muito evento de quedas, de queimaduras não só com a água quente do banho, mas queimaduras da mamadeira, às vezes, eventualmente, a criança está em aleitamento misto e a água é muito quente. A faixa etária de 2 a 5 anos, talvez seja a grande faixa etária de maior risco, porque eles já têm agora um deslocamento independente, são hiperexploradores do mundo, mas não têm uma função executiva, uma noção, uma lógica de prevenção. Eles olham o mundo de baixo para cima, eles não têm uma percepção do mundo igual a do adulto. Então, ele não vê os anteparos, os riscos que podem acontecer, ele não antevê riscos. E sabe aquela velha história de deixar o filho crescidinho sozinho em casa, nem que seja por pouco tempo? O Cláudio alerta para os perigos. Para que isso aconteça, é necessário que a filha ou o filho já demonstre uma certa maturidade. A gente tem que respeitar a maturidade de cada criança. Então, existem crianças de 14 anos que têm uma função maturacional bastante elaborada e outras de 14 anos que se comportam como bebês pequenos. Então, a gente diz assim, em torno de 15, 16, o ideal era crianças acima de 15, 16 anos terem a sua capacidade de autonomia e de serem mais independentes e ficarem sozinhas, elas já têm condição. Mas crianças menores já têm esse tipo de percepção e a gente precisa estimular e colocar esses valores dentro de casa para que ela tenha a sua autonomia. Lá vai alguns cuidados a mais. Deixar o bebê sozinho no trocador é perigosíssimo, pois ele pode rolar e cair. Os pais também devem ter cuidado com bebidas alcoólicas, pois perdem o reflexo e dificulta a prevenção. Cuidado com as boias, pois elas podem furar. O mais indicado nesses casos são os coletes salva-vidas. A Érica é tenente do Corpo de Bombeiros e diz que o ponto central é a prevenção. Em hipótese alguma, uma criança ou até mesmo adolescente pode ficar sem a supervisão de um adulto. O Corpo de Bombeiros orienta as crianças sempre estarem sendo supervisionadas
pelos pais ou por um responsável maior de idade. Então, assim, tem aquele problema do irmão maiorzinho cuidar do menorzinho, não é o adequado. Então, sempre tem que ser um maior de idade e tem que estar supervisionando em tempo integral essa criança. As ocorrências com as crianças dentro de casa, elas aumentam nesse período de férias. Principalmente os casos de afogamento, acredito que por causa da época de verão. Então, calor, né? As crianças querem o quê? Querem brincar com água até para se refrescar. E aí acaba ocasionando esse tipo de ocorrência. Tomar cuidado com as áreas em que possa ocorrer esse tipo de situação. Então, piscina tem que estar fechada, ou seja, a criança ela não consiga acessar aquele ambiente sem uma autorização prévia. Né? Ela não pode sair correndo e se jogar na piscina. Então, tem que ter ali uma grade de proteção, né? Ou uma mureta de proteção. Os banheiros, né? Acontece muito afogamento ali no vaso sanitário mesmo, né? Principalmente de crianças menores até 1 ano de idade. Então, as portas sempre fechadas para esses ambientes. A gente tem bastante ocorrência na banheira durante o banho também. Então, às vezes, o pai e a mãe deixam o bebê ali, né? Tomando, sabe aqueles minutinhos que se deixa ali? Não pode, supervisão integral o tempo todo. Em situações de acidentes, é preciso ligar imediatamente para o 193 do Corpo de Bombeiros ou então para o 192 do SAMU para os casos clínicos. Se a emergência for um engasgo, por exemplo, é necessário aplicar a manobra de Heimlich. Como que é essa manobra? Você vai se posicionar atrás da vítima, se for uma criança já adulta, a gente considera aí a partir dos 4 anos, mais ou menos, né, até os 10 anos. E adultos também, se posiciona atrás da pessoa. Uma mão vai posicionar ali na boca do estômago, a mão fechada, a outra mão cobre essa mão e vai fazer tipo um J, então para dentro e para cima, né? A intenção é o quê? É fazer com que o ar residual do pulmão expulse esse fragmento de alguma coisa que está ali interrompendo, né, a passagem de ar das vias aéreas. No bebê, né, o bebê a gente considera o recém-nascido até 28 dias e o bebê até 1 ano de idade. A gente vai fazer a manobra de Heimlich também, porém com ele no nosso antebraço. Então a gente vai posicionar ele no nosso antebraço com o rostinho para baixo. Vamos fazer 5 tapas na escápula. Depois a gente posiciona ele no outro antebraço e vamos fazer 5 compressões no tórax, exatamente na linha do mamilo. E lembra do Tiago, pai do Miguel? Ele acredita que é importante dialogar com os filhos pequenos e explicar os riscos e os cuidados desde cedo. A gente também tem que mostrar para ele o que é certo e o que é errado, né? Tem que aprender. Às vezes muita gente só fica falando, criança é curioso. Então às vezes, quer vir, quer conhecer, dá a mão pro pai, vem junto com o pai, sabe? Vem junto com a mãe, para você ver, aquilo ali machuca, aquilo queima. Por que não pode pôr a mãozinha? Aqui queima. E no próximo bloco vamos falar da produção legislativa aqui da Câmara. Só no ano passado, os vereadores aprovaram mais de 180 projetos, fora a participação em comissões e frentes parlamentares. Sessões retomam na próxima semana e tem mais, viu? São José vai ganhar uma nova feira noturna. Os detalhes a gente te mostra já já. E o Semana Legislativa está de volta. E quem curte as feiras da nossa cidade agora vai ter um local a mais para aproveitar. É que São José vai ganhar uma nova feira noturna. O novo espaço está previsto para começar as atividades ainda em fevereiro, mas até lá, nossa cidade tem mais de 40 feiras espalhadas por todas as regiões. Bom para a população, que tem acesso aos serviços, e bom para os comerciantes, como a gente te mostra na reportagem. A Joyce trabalha com produção de mel há 4 anos. E desde o ano passado, ela começou a vender os produtos nesta feira noturna, no bairro Jardim Satélite. O que começou com uma barraca pequena, evoluiu e hoje ela vende outros artigos como suplementos alimentares. Para ela, o contato com o público e a exposição da marca ajudaram a alavancar o negócio. A feira é muita diversidade, né? Muita coisa boa, é uma praça de alimentação ao céu aberto, aumenta realmente a venda, fica mais exposta à marca. Então aí o pessoal vai conhecendo, sabendo que nós somos produtores. Então vale a pena, o pessoal acaba dando preferência e a confiança também, a fidelidade.
E São José está prestes a ganhar mais uma feira noturna. O novo ponto deve começar a funcionar todas as terças-feiras, a partir do dia 7 de fevereiro, em frente à entrada principal do Centro da Juventude, na região sul. Estão previstas 38 barracas com diversos produtos, como verduras, legumes e frutas. Segundo Maria Albuquerque, presidente da Associação dos Feirantes, a escolha dos comerciantes ainda será definida após uma análise. Vai entrar feirantes novos, tem bastante feirantes novos. Vai selecionar sob regras, né? Entretanto, as pessoas de fora também têm regras. Aqueles que tiver dentro das regras, vai entrar. Com esse novo ponto, São José dos Campos vai passar a ter 43 feiras, sendo 3 delas noturnas. Para a presidente da Associação dos Feirantes, essa será uma opção a mais, não só para os consumidores, mas também para o passeio das famílias. Uma coisa que eu noto muito, que muita família, é muito familiar. As pessoas vêm com os pais, aí tem uns que vêm com os filhos, com a esposa. Aquilo é muito bacana, é gratificante. É uma feira diferenciada. E o tempo deles, tem muitos deles que não tem tempo de ir à feira. E à noite é uma oportunidade. E além das frutas, verduras e legumes, um ponto alto aqui das feiras noturnas é a parte gastronômica, com diversas opções de pratos doces e salgados. Uma das barracas de comida é essa, do Vanderlei. Há pouco mais de um ano, ele vende pizzas e sanduíches de mortadela na feira noturna do Jardim Satélite. Ele garante que vai estar também na nova feira, para onde quer levar seu trailer. Lá o pessoal se desloca, né, para o Satélite, para o Santana, né, lá fica mais fácil, né, para a localidade. A região sul com certeza é mais forte, né, a parte comercial, como aqui no Satélite, né. Para os consumidores, a notícia da abertura de uma nova feira na cidade foi muito bem recebida. Se abrir uma outra feira, como você tinha comentado antes sobre lá no Centro da Juventude, para mim é mais próximo para mim. É mais próximo, então seria realmente muito bom, seria bom. A população ganha com isso, né? Você ter mais dias da noite, você pode fazer sua feira, você pode colocar as coisas dentro da sua casa, é bem legal. Aliás, a novidade foi bem recebida por consumidores de todas as idades. Então, às vezes a gente vem dar uma passeadinha, ou às vezes também a gente passa no mercado. E também, quando tem a feirinha, se tiver com oportunidade, a gente vem, né? E trazendo o assunto aqui para o Legislativo, a partir da semana que vem, dia 2 de fevereiro, os vereadores vão realizar a primeira sessão do ano. Como o rito da sessão é para apreciação de projetos de lei, como acontece toda quinta, nós aproveitamos para te apresentar um balanço deste trabalho. Só no ano passado, a Câmara aprovou mais de 180 projetos, muitos que já são lei em vigor aqui na cidade, como a gente te mostra agora. O ano de 2022 foi de muito trabalho na Câmara de São José, e um exemplo desse trabalho está na produção legislativa dos parlamentares. Só no ano passado, os vereadores aprovaram 186 projetos de lei com temas diversos como saúde, educação, segurança, meio ambiente, esporte, cultura, entre outros. Propostas pensadas para melhorar o dia a dia da cidade e da população. Na saúde, um dos projetos aprovados pretende auxiliar estudantes da cidade. A proposta estabelece a realização de exames oftalmológicos e de audiometria em alunos dos anos iniciais do ensino fundamental da rede pública. Com uma temática semelhante, outro projeto permite a implantação de um programa para diagnóstico e tratamento de estudantes da educação básica com dislexia e transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, o TDAH. O objetivo do programa é proporcionar o início rápido do tratamento, uma vez que essas crianças podem ter problemas com a aprendizagem por conta da dificuldade de concentração. E falando de inclusão, um projeto de lei pretende facilitar o transporte e deslocamento de pessoas com deficiência pela cidade. A matéria cria um plano municipal para a remoção de barreiras arquitetônicas que possam dificultar a passagem dessas pessoas, como desníveis em calçadas, poste bloqueando o caminho, entre outros.
A educação também foi tema de diversos projetos de lei aprovados. Um deles permitiu a entrada de São José dos Campos na Associação Internacional de Cidades Educadoras, um marco importante que coloca o ensino joseense no mesmo grupo que outras grandes cidades do mundo. Outra matéria aprovada na área inclui a disciplina de inglês nos anos iniciais do ensino fundamental. Assim, as crianças irão aprender inglês a partir da primeira série. E para evitar a evasão escolar, um projeto de lei aprovado criou o Dia Municipal de Combate ao Trabalho Infantil, que pretende propor ações efetivas para coibir essa realidade, além de discutir e conscientizar a população sobre o assunto. Já na pauta de segurança, um projeto de lei autoriza o uso de microcâmeras como equipamento pessoal da Guarda Civil Municipal e dos fiscais de posturas, além do uso dos equipamentos no exterior dos veículos da GCM. E os vereadores também debateram pautas voltadas para a questão do emprego na cidade. Um projeto aprovado criou o programa Primeira Chance na Fundas, a Fundação Hélio Augusto de Souza, que pretende preparar jovens de 18 a 29 anos para entrarem no mercado de trabalho ou para criarem seu próprio negócio. Diversos projetos na área do esporte também foram aprovados em 2022. Um deles pretende criar em São José um campeonato de skate. O objetivo é incentivar o esporte e valorizar os atletas da cidade. Além dos projetos de lei, a produção legislativa da Câmara também contou com a apreciação de mais de 6.000 documentos e 476 propostas legislativas. Trabalho que é feito pensando na cidade e na população de São José. E ainda fazendo um balanço das atividades da Câmara no ano passado, os vereadores também atuaram em diversas comissões e frentes. Um trabalho que envolveu vários grupos e entidades sociais e cobrou medidas do poder público para os problemas da cidade. Ao longo de 2022, as 8 comissões permanentes da Câmara deram 1.089 pareceres analisando propostas legislativas antes da votação em plenário. Desse total, 565 foram da Comissão de Justiça, Redação e Direitos Humanos, 280 da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, 84 da Comissão de Educação e Promoção Social, 78 da Comissão de Saúde, 43 da Comissão de Planejamento Urbano, Obras e Transporte, 26 da Comissão de Cultura e Esportes e 13 de Meio Ambiente. O trabalho de emissão de pareceres é uma das prerrogativas de todas as comissões e cabe a elas assegurar se os projetos votados em plenário atendem os princípios constitucionais, além de estarem voltados para o interesse público. E cada uma das comissões da Câmara é composta por 3 vereadores, sendo um presidente e um relator, exceto a Comissão de Ética, que tem na sua formação 5 parlamentares. Além da análise de projetos, as comissões também podem promover debates e audiências públicas, receber petições e queixas e ainda solicitar informações à Prefeitura e secretários municipais, como aconteceu em diversas ocasiões no ano passado. Além do trabalho das comissões permanentes, os vereadores também formaram comissões temporárias para debater temas importantes para a cidade. Uma das comissões temporárias em atuação no ano de 2022 foi a Comissão Especial de Inquérito para investigar possível descumprimento de contrato pela Sabesp. Composta por 5 parlamentares, a SEI realizou 3 oitivas com representantes da Sabesp, Arcesp e Departamento de Concessionárias da Prefeitura na busca de apurar informações. A outra comissão temporária foi criada para debater sobre regularização fundiária. Foi instituída em junho e, ao longo do segundo semestre de 2022, o grupo de trabalho se reuniu com lideranças comunitárias e defensoria pública, diretoria da OAB de São José dos Campos e outros órgãos para debater a questão. Ao final dos trabalhos, a comissão sugeriu um cronograma de ações para retomar e acelerar a regularização de núcleos informais. Em 2022, a Câmara também criou 3 frentes parlamentares que atuaram em diversos temas e discussões. A primeira delas foi a Frente Parlamentar pela Desestatização, que debateu medidas para melhorar o atendimento
e o serviço público por meio de parcerias com a iniciativa privada, a exemplo do aeroporto da cidade. Outra frente parlamentar criada também em 2022 foi pela Rede de Inclusão do Deficiente Visual. Criada em fevereiro, a frente tem como objetivo defender a inclusão dessa parcela da população com medidas que garantam oportunidades. Ainda no ano passado, foi criada a Frente Parlamentar contra a privatização da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp. Além dessas, outras frentes parlamentares continuaram com ações e realizaram reuniões no último ano, como a Frente em Apoio ao Paciente com Autismo, do Esporte e da Educação Física, em apoio ao paciente oncológico e cardiológico, em defesa do deficiente auditivo e do surdo e do empreendedorismo. E agora a gente vai para um breve intervalo, mas já volta para falar da importância da prática de atividades físicas, mas com o apoio de um especialista, viu? Para evitar problemas e acidentes. Também vamos te deixar na moda e sem pesar no bolso. Sabia que tem muita coisa legal nos brechós? É daqui a pouco. E o Semana Legislativa está de volta. E nesse bloco a gente aproveita para te deixar informado sobre as novas ferramentas interativas e de participação popular para conectar os moradores com o trabalho dos parlamentares. Quer saber então como entrar em contato com a Câmara, acompanhar e compartilhar nossas notícias e muito mais? Isso a gente te mostra na reportagem. Participe do dia a dia da Câmara Municipal. Para aproximar os parlamentares da população, o Legislativo oferece uma série de canais digitais de comunicação exclusivos para que os moradores encaminhem dúvidas, sugestões de serviços e propostas de melhorias para a cidade. No nosso site, por exemplo, você pode acompanhar notícias, acompanhar as ações da Câmara pelo Portal da Transparência e saber tudo sobre as demandas e projetos de leis que são desenvolvidos pelos vereadores. Lá também vai estar disponível as ferramentas de participação popular e as informações sobre os 21 parlamentares, desde as comissões que eles fazem parte, até dados de e-mail, telefone e número de gabinete. Outra opção para exercer a sua cidadania está no aplicativo da Câmara. Basta pesquisar por Câmara São José que você vai ser direcionado para o download. Por lá, você vai ver na palma da sua mão todas as informações do Legislativo, além de conseguir solicitar a Lei de Acesso à Informação. E falando em acesso à informação, mais uma possibilidade é o SIC, localizado na sala 116, no primeiro andar da Câmara Municipal. Neste setor, qualquer morador pode solicitar informações diversas sobre o funcionamento da Câmara, como leis, despesas, licitações, entre outras demandas. Outra ferramenta de participação popular é a Tribuna Livre, onde os moradores podem apresentar demandas e pedidos aos vereadores diretamente do plenário da Câmara. As inscrições são feitas pessoalmente na diretoria do expediente, que fica no andar térreo do prédio do Legislativo. E acompanhe a Câmara também nas redes sociais, pelo nosso Instagram e Facebook. Basta acessar o perfil Câmara SJC e curtir, comentar e compartilhar nossas postagens sobre os vereadores e São José dos Campos. Além de informativos e serviços, nos canais você confere fotos lindas da cidade e vídeos com reportagens produzidas pela TV Câmara. E para quem quiser informação rápida e fácil, é só seguir o nosso Twitter, @Câmara_SJC, que durante as sessões de terça e quinta te deixamos informados sobre todos os acontecimentos em plenário. E falando em sessões, você também pode assistir os trabalhos em plenário ao vivo no nosso canal do YouTube, onde também são publicadas todas as matérias e programas desenvolvidos pela TV Câmara. Então, agora que você já sabe quais são os nossos canais voltados para a população, participe, acompanhe e divulgue o trabalho dos vereadores com os amigos e com a sua família. E se quiser, também traga suas propostas para a Câmara. Exerça a sua cidadania. E agora eu te faço uma pergunta. Nesse início de ano, você está praticando alguma atividade física? Se sim, procurou um médico ou especialista para avaliar o melhor exercício ou esporte
Pois então, para incentivar mais pessoas a terem esse cuidado, foi criada a campanha Janeiro Dourado, que reforça a conscientização sobre a necessidade da avaliação médica para praticar atividades físicas. A ideia é propor uma mudança de hábito na população, reforçando o papel de um profissional nesse processo. O Pedro é professor de educação física há mais de uma década, mas foi recentemente, há 2 anos, que ele trocou as academias pela areia e começou a dar aula de beach tênis. E a popularização do esporte, segundo ele, aconteceu com o retorno das atividades após o período mais crítico da pandemia. Por conta de ser um esporte ao ar livre, num ambiente aberto, tem um afastamento entre as pessoas. Então, pós-pandemia, a moda virou também, né? Veio como uma moda o beach tênis. E eu vi esse mercado dar esse boom e vi um pouco mais para frente que também gostaria de estar dentro desse mercado. E foi justamente o pé na areia que chamou a atenção do Sérgio. Ele é personal trainer e resolveu conhecer esse novo esporte. Com 2 meses de aula, ele ainda diz que está se adaptando à nova modalidade. Já a técnica, eu ainda estou tendo dificuldade de como aprender, chegar na bolinha, o tempo de bola, a segurar a raquete, do jeito que a raquete vem, front back, hand back, tudo isso demora para aprender, então eu estou tendo essa dificuldade também. Então eu me lancei esse desafio para aprender coisas novas e a intenção também mais para frente é me tornar um instrutor de beach tennis. Já para a Verônica, a prática do esporte funciona como uma válvula de escape para relaxar e esquecer os problemas do dia a dia. É gostoso porque é um contato com a natureza, é onde você também tem um descarrego mental. Entendeu? Você esquece dos problemas, é outra energia. E manter o corpo em movimento é apenas uma das alternativas para evitar problemas de saúde no futuro. Isso porque, de acordo com a OMS, o sedentarismo pode levar 500 milhões de pessoas a desenvolver até 2030 problemas cardíacos, de diabetes ou obesidade. Mas se exercitar para ser saudável não significa praticar esporte de qualquer jeito, sem preparo. Por isso, a Sociedade Paulista de Medicina Desportiva criou, em 2017, a campanha Janeiro Dourado, que visa conscientizar a população sobre a necessidade de avaliação médica antes de qualquer atividade física. A Laís é médica do esporte e diz que um check-up é importante tanto para os atletas profissionais quanto para os amadores. A gente não vem só contra o sedentarismo, a gente vem contra o sedentarismo e contra a inatividade física. Então, são 2 conceitos diferentes. E assim, as principais doenças que a gente tem hoje, né, no sentido de prevenção que a gente tem com o exercício físico, primeira coisa, são as doenças cardiovasculares, né? Então, a questão do infarto, a questão da dislipidemia, que é o colesterol alto. Depois, a gente trabalha também a questão da capacidade funcional, ou seja, a longevidade do indivíduo. O benefício do exercício, a gente sabe que vai para inúmeros sistemas dentro do corpo humano, né? As doenças psiquiátricas, prevenção de ansiedade, depressão, mas a gente tem muito esse intuito com o exercício, prevenir doenças cardiovasculares e permitir que o indivíduo envelheça de uma forma saudável. Laís explica que alguns exames são indispensáveis para que a prática esportiva seja feita sem nenhum risco à saúde e que o atleta, principalmente o de final de semana, não tenha nenhum susto. A primeira avaliação, com certeza, a avaliação cardiovascular, né, a avaliação cardíaca. A segunda avaliação, a avaliação metabólica, né, até para ver se aquele indivíduo tem diabetes, se ele tem colesterol alterado, que a gente tem até uma individualização do exercício baseado nisso. Então, a segunda avaliação, com certeza, a avaliação metabólica. A terceira avaliação, a avaliação física, né, que vai me dizer se ele tem alguma limitação para o exercício que a gente vai propor. E, por último, a avaliação fisiológica, que essa avaliação fisiológica ela já entra mais com esse intuito, com essa proposta de performance esportiva. Afinal de contas, se feito com acompanhamento correto, toda a atividade física, seja uma simples caminhada ou uma partida de beach tênis, trará benefícios à saúde. É só dar o primeiro passo. É dar o start, é ter aquela vontade ou aquela promessa que fez de ano novo e falar, não, vou começar uma atividade física, quero praticar um esporte, quero uma melhoria de qualidade de vida e venha participar. Nem que você faça 10, 15 minutos de assim, de não, já é um começo, mas tem que se movimentar, nosso corpo não foi feito para ficar parado. E mudando um pouco de assunto, nesse verão, você sabe quais são as tendências de cores e roupas que estão na moda? Pois é, mesmo falando de novidades, você sabia que é possível ficar antenado e sem gastar tanto?
Tudo começa com uma boa pesquisa e, claro, escolher as peças certas nos locais certos, como os brechós. E a nossa repórter Tamires Vick, que conhece bem o assunto, convidou uma especialista do ramo para mostrar para a gente que é possível montar um estilo e sem pesar no bolso. Para quem gosta de roupas, a hora de garimpar é agora, quando as peças da Moda Verão 2023 começam a entrar em liquidação. Dá para comprar gastando menos e ainda assim acompanhando as últimas tendências. A gente vê muito tule, muita transparência, né? Esse lado muito feminino. Então as pessoas de estilo feminino, elas estão se dando bem, principalmente agora, que tem muitas liquidações aí nas lojas. E se o objetivo é economizar, os brechós também são uma ótima tendência, não apenas desta estação, mas algo que veio para ficar. A Camila, que é empreendedora no ramo, conta que o que não falta são peças leves e cheias de cores, que são a cara do verão. Então, o verão é sempre muito roupa leve, né? O verão muito colorido, muita estampa e roupas leves. E agora, até como vocês podem ver, as combinações. Hoje em dia não se prende muito, né? Mas há combinações perfeitinhas. O branco só combina com todas as cores, o azul. Não, a gente hoje pode usar e abusar das cores. De acordo com dados divulgados pelo jornal Folha de São Paulo, nos Estados Unidos o mercado dos brechós deve ultrapassar o fast fashion até o ano de 2030. Já aqui no Brasil, durante apenas o primeiro semestre de 2022, a demanda por roupas usadas cresceu cerca de 30%, uma tendência que está só começando e que tem toda a relação com sustentabilidade. Muito interessante a gente pensar que o que é sustentável é aquilo que de fato você compra e usa, né? Então a sustentabilidade ela vem a partir daí, você identifica o seu estilo pessoal, vê a tendência e se você consegue captar na tendência aquilo que combina com você, é certo que você vai usar. Por quê? Porque você vai gostar daquilo em frente ao espelho e também você vai conseguir combinar com o que você já tem no armário. E tudo aquilo que não tem mais uso, mas que está em bom estado, é justamente o que vem para os brechós. Para Camila, esse novo hábito também é o futuro. Quem gosta de brechó, frequenta muitos brechós, não só o Mandala, como vários que existem na cidade. Porque vê que esse é o futuro mesmo, de não só de economizar, como manter uma sustentabilidade mesmo para o meio ambiente. E pensando em economia e sustentabilidade, você já visitou algum brechó? Além de encontrar peças diversas, com bom preço e qualidade, também tem aquelas que voltam a ser tendência, como as peças vintage. Nos brechós, você também pode trazer as roupas que estão paradas no seu guarda-roupa, seja para vender ou trocar. No espaço administrado pela Camila, tem até horários específicos para quem deseja trazer roupas para avaliação. As clientes que vêm até o brechó trazem os seus desapegos, né? Trocam muitas vezes por peças novas, ou então a gente paga para elas um valor em dinheiro, para aí elas decidirem o que vão fazer com ele. E como mostram os especialistas, a tendência dos brechós só traz benefícios, um consumo inteligente, que continua movimentando a economia, mas de um jeito mais consciente e responsável. A moda, né, ela polui muito o ambiente, né, para fazer roupa, tecido, enfim. Então hoje, se você puder e gostar, que você com certeza vai achar muitas opções interessantes no brechó, não só moda atual, como moda antiga, que a gente fala vintage, até a gente tinha conversado antes, você acha peças extremamente interessantes, né, de muito bom gosto, de qualidade, muitas vezes peças quase novas. E o Semana Legislativa fica por aqui, mas continue ligado na nossa programação. Muito obrigado pela companhia e até a semana que vem.